Juntos, são 10h23 agora, e nós estamos recebendo aqui nos estúdios o coordenador regional do nosso IBGE, Pedro Spoladori, e hoje, junto com mais uma servidora, Maria Luísa Medeiros, né? Uma satisfação. Pedro, bem-vindo, apresenta a colega para nós, né? Bom dia. Bem-vinda, Maria Luísa, é a nossa Isso, nova bem-vinda, servidora, Maria muito Luísa. esperada aí. Aham. Bom dia a todos, obrigado pela audiência. Nós tivemos aquele concurso nacional unificado, né, com 2 vagas abertas para Sorriso, já preenchemos uma delas com a Maria Luísa Perfeito. e eu já estava com saudades aqui, né? Vocês estavam Uhum. devendo aí já nos chamar aí Verdade, para o Pedro é conversar sempre sobre o bem-vindo. IBGE. Sempre é importante, a gente precisa se conhecer, né, enquanto comunidade também, para poder avançar até na cobrança de políticas públicas, né? É Seja verdade. bem-vinda, Maria Luísa. Prazer estar aqui, pessoal. Bom dia a todos. Satisfação. Você está atuando em que área dentro do nosso IBGE aqui? Então, quando a gente trabalha na agência, a gente faz um pouco de tudo. Então, Sim. nós acompanhamos diversas pesquisas, principalmente o agro, né, que é o forte aqui de Sorriso. Eu vim de Brasília, então a quantidade de informação que eu estou aprendendo é algo assim surreal. Realmente tem muito a contribuir, né? Aqui é muito mais agro do que Brasília, com Exato, mas é certeza. incrível ver como a construção das políticas públicas se dá na prática, sabe? Então, tá sendo bem legal, bem E produtivo. ela já me ajudou no levantamento de várias pesquisas aí, já coloquei ela para fazer tudo quanto é curso, já coloquei ela para dirigir carro, já andamos pelos 11 municípios aqui da Opa! nossa linha. Ela cansou bastante, mas ficou, né? Tá gostando. É assim que se produz, né? Exato. Trabalhando bastante, que bom. E o censo de produção agrícola municipal? Essa seria uma das nossas pautas aqui hoje. Como Isso, é que é a isso? a pesquisa agrícola municipal, a gente está divulgando, né, os dados dela referente a 2024. 2024 foi um ano não tão bom para Mato Grosso, nós caímos um pouco, né, em relação à safra, podemos dizer, a safra 22-23, né? A safra 23-24 ela sofreu os efeitos do El Niño, né, que são aqueles aquecimento das águas do Pacífico Equatorial e causa um veranico aqui, bem na época do verão mesmo, tivemos pouca chuva, então isso comprometeu aquela fase principal do enchimento de grãos da soja, né? Aí produziu Então, menos, no isso. caso. Então, assim, Sorriso, claro, destaque nacional, primeiro Aham. colocado em termos de valor de produção, mas se você for pensar, por exemplo, da soja, nós caímos para o 3º lugar, ficamos atrás de 2 municípios da Bahia, porque lá eles usam cultura irrigada, então eles tiveram uma Produtividade produtividade aqui, no caso, é o perfeita. índice que Eles têm uma caiu. área menor que a nossa, mas tiveram uma produtividade Maior. excepcional. Então, são Desidério e Formosa do Rio Preto, uma coisa assim. E eles ficaram em primeiro lugar, primeiro e segundo lugar com relação à soja. Mas, no geral, somando soja, milho, algodão, as Na culturas... produção de grãos, no caso, o Sorriso é o maior Sorriso produtor do se Brasil. mantém ainda. E lembrando que esses dados da PAN, eles são de 2024. Nós não tínhamos ainda Boa Esperança como município constituído ainda. Ele pegou uma parte de Sorriso, não é tão expressiva. Isso a gente sabe que a parte maior que forma o município de Boa Esperança, eles pegaram de Novo Nova Biratã. Biratã. Mas é provável que haja uma redução de área aí de soja de Sorriso por conta dessa cessão de área para Boa Esperança do Norte. Mas ainda assim, eu acho que não é suficiente para comprometer aí a posição de primeiro lugar no momento. Como produtor de grãos no Brasil, é isso? Perfeito, perfeito. Que aí entra soja, o que mais? Soja, milho? Soja, milho e algodão, Milho e algodão, basicamente. essa Aí tem as outras produção. culturas menos expressivas, mas que também a gente tem, por exemplo, áreas irrigadas enormes aqui de feijão. E temos nessa safra agora, que vamos divulgar ano que vem, uma área enorme de gergelim, até gergelim irrigado. Está crescendo isso, Exatamente. né? Amendoim também já detectamos aqui na região. Aham. Então, são cadeias se formando que ajudam a valorizar as áreas de segunda safra. Muito bem. Esses são pulses, né, que chama essas Exatamente. produções além Feijão mungo, feijão azul, que é muito feijão para exportação. A gente tem empresas grandes Olha. aqui que pegam esse feijão e exportam para países da África, Índia. Isso é muito importante, o IBGE mantém essas pesquisas constantemente, não é sazonal, isso é constante essa É pesquisa. constante. A pesquisa agrícola municipal, ela é a consolidação do levantamento sistemático de produção agrícola que a gente vai todo mês levantando área, produção e preço das principais culturas temporárias e até permanentes do estado. A gente levanta a área de abacaxi, cana-de-açúcar, mandioca. Olha. A gente sabe que a gente tem a região de assentamentos aqui, né? Então tem gente que planta melancia, melão,
limão irrigado, laranja irrigada, até essas áreas menores, elas contribuem, a gente sabe que é pequenininho, mas todo mundo contribui para sua participação no PIB agro, que a gente divulga depois no final do ano. Em que pé está essa perspectiva, expectativa desse PIB agro para esse ano agora? Esse ano, a gente acredita que vai ser, como teve uma super safra de soja e milho, a gente acredita que vai ser excepcional. Talvez o maior PIB agro da história. Com o dólar também, né, alto, acima de R$ 5, isso ajuda, aí, como boa parte é para exportação também, e se faz a cotação, né, pela Bolsa de Chicago, então a gente acredita que o PIB agro ele vai ser muito maior do que foi o do ano passado. Muito bem. Para a nossa comunidade, a gente pode falar o que isso representa? A gente Para a vê economia de Sorriso? a gente vê o reflexo disso num município que ainda continua crescendo muito, né? Sorriso continua sendo aí uma taxa de desemprego mínima, praticamente, né? Pleno emprego, muita gente vindo de fora para se colocar aqui no mercado de trabalho, falta gente, então todo esse sentimento aí de que o município continua crescendo é o reflexo, né, desse PIB agro aí que só cresce, né? É o carro-chefe, não tem como discutir isso, né? E além das culturas temporárias, da soja, do milho e do algodão, a gente divulgou agora também a produção da pecuária municipal, né? A gente sabe que bovino não tem muito aqui em Mato Grosso, né? A gente está lá embaixo no ranking porque não tem muita aquela agricultura extensiva, né? Que você precisa de grandes áreas de pastagem. Como o que é Minas Gerais que tem mais? Qual é o estado? Não, Mato Grosso. Mato Grosso é o maior produtor de bovinos do Brasil. Aqui em Sorriso aqui não tem. Aqui não Você tem. falou Mato Grosso. A gente vai ter em Cáceres, né? Outras regiões que não Barão do Sorriso. Melgaço, Poconé, que tem áreas grandes ali, até na região do Pantanal tem bastante bovino, né? Perfeito. Mas aqui em Sorriso, por exemplo, a gente é o 4º município do estado em frango de corte, né, em galináceos, mais de 4,2 milhões de cabeças. Nós temos, por exemplo, o maior rebanho de ovinos de Mato Grosso, ovelhas. Olha. Sorriso tem 12.400 cabeças de ovinos e o maior rebanho também de caprinos. Primeiro lugar em cabras, né, no estado. Somos o 4º colocado em mel. A produção de mel vem aumentando aqui e tem tido, né, uma aceitação muito boa no mercado interno. Então, aumentou a produção de mel aqui em Sorriso. E referente à aquicultura, que é a piscicultura, a criação de peixes de tanque, Sorriso voltou a ser o maior produtor do estado e é o maior produtor de pintado do Brasil. Então, mostra que não só de soja viverá Sorriso, né? Nós temos aí outros ciclos, outras cadeias que ajudam, né? Por exemplo, muito dessa soja e do milho vira ração para esses animais. Então, a gente consegue, né, aproveitar aí os grãos para também engordar os animais. É meio que uma cadeia autossustentável até um certo ponto nesse sentido aí, né? Isso, e eu acho que a piscicultura, o peixe de tanque, ele veio para ficar, né? Porque essa pesca predatória em rios, ela é terrível, né? Sim. Ela acaba com o meio ambiente. E agora com o transporte zero já praticamente reduziu bastante, pelo menos não se vê tanta notícia como via antes, né? De ilegalidades nesse departamento. Isso, né? isso. Houve uma fiscalização muito forte em cima disso e cresceu, né, no estado inteiro a piscicultura e Sorriso continua aí referência, né? Muito bem, Maria Luísa, você, como ainda, eu diria talvez iniciante, eu não sei qual é a tua experiência dentro do próprio órgão do IBGE. Isso, sou aprendiz ainda. Mas como é que você vê isso? Vindo da capital federal, como é que você vê a região no sentido geral? Impressiona? Impressiona muito, assim, a gente sempre escuta falar dos índices, dos indicadores, mas só dá para ter uma noção concreta quando a gente está aqui, quando a gente vê na prática. Igual o Pedro falou, a gente faz muito trabalho de campo, a gente visita muitos estoques, fazendas, então é uma força gigantesca, é um tesouro mesmo para o país. Então, gera muita riqueza e está sendo fenomenal. Que legal. Importante, né, Pedro? É uma voz diferente falando de algo que talvez para quem está aqui muito tempo se normaliza. Exatamente. E você acaba não observando, né, a grandiosidade disso tudo, o que isso de fato representa. Em termos de crescimento populacional, a gente segue naquele mesmo ritmo. Eu ouvi algumas autoridades aqui citando 10% a 12% ao ano de crescimento. É mais ou menos isso que vocês enxergam ou é os 20% ainda? Como é que é?
Não dá para ter ideia? O último levantamento, né, da estimativa populacional do IBGE deu 120 mil habitantes. E 124 mil, né? E o do ano anterior estava em cerca de 120. Então, o crescimento projetado está na faixa dos 4 a 5% ao ano. 4 a 5 ao ano. Só que isso daí, gente, é uma estimativa. A gente vai ter o censo demográfico em 2030. Expectativa que aconteça, de fato, nessa data, os 10 anos posterior ao que não tenhamos aí outra um lapso pandemia. De tempo gigante, né? A gente estava prevendo uma contagem populacional para o ano que vem, que é uma operação mais simples que o censo, né? A gente basicamente vai nas casas e conta as pessoas, não pergunta mais nada. Só que não houve verba para isso. Está previsto um censo agropecuário para o ano que vem, mas ainda não está fechado. Pode ser que seja adiado ou cancelado também por questão de orçamento. O problema do IBGE, apesar de ser um órgão grandioso, que precisa cumprir com as suas, as suas atribuições, a gente depende muito do orçamento federal. Sim. Então, se não há verba, a gente não consegue fazer muitas das pesquisas que a gente está prevendo. Então, a contagem populacional parece que já não vai ter, mas o censo demográfico próximo aí está previsto só para 2030. A gente sabe que o crescimento do município é muito alto e a gente entende, e inclusive faz parte do jogo político as autoridades questionarem os dados do IBGE, mas a gente tem uma metodologia própria, né, de coletar esses dados e a gente garante a qualidade do que a gente coleta. A gente sabe que o censo foi muito difícil, né? De 22, vocês lembram, né? Sim. Eu vim aqui todo mês. Desconfiança das pessoas muito grande em virtude da pandemia que estava ainda. A desconfiança, a falta de gente para trabalhar. Você lembra? O tanto de gente. Eu trouxe uma vez aqui um colega de Minas Gerais que veio me ajudar aqui. Então, a falta de gente estendeu esse censo por muito tempo. Mas a gente não deixou de ir em nenhuma casa. Aquele pessoal que fala, não me contaram, você foi contado de alguma forma. Ou alguém da sua família respondeu, ou foi imputada a informação, né, na sua residência, assim, em momento nenhum alguém te achou lá. Mas nós esperamos que tenhamos um apoio maior também do poder público no próximo censo, inclusive para nos fiscalizar durante o censo, porque não nos foi colocado à prova nenhuma das informações que a gente coletou durante o censo aqui, entendeu? Aí depois que finalizou tudo... A pessoa fala mal, mas não pede, né? Sim. É complicado, né, Pedro? Mas a gente quer essa parceria para nos apoiar e para fiscalizar o nosso trabalho. A gente não tem problema em fiscalizar o nosso trabalho. Garantindo o sigilo da informação e da fonte, não tem problema nenhum, né? Sempre destacando que se a gente não se conhece, vai para onde? Faz o quê, né? Como é que o poder público trabalha num país gigantesco como é o Brasil, se não tiver acesso a estatísticas, a dados concretos de quem nós somos, quantos nós somos, onde é que nós estamos, né? Perfeito. Isso tudo é que o IBGE pretende e busca sempre responder. As perguntas que a gente está sempre respondendo. Perfeito. Verdade. Além disso, recentemente foram divulgados dados sobre empregos, não só aqui em Sorriso, você já disse que aqui a taxa é pleno emprego, dá para dizer, mas no Brasil, né, Pedro? A gente faz, desde 2012, uma pesquisa chamada PNAD Contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua. Dentre outros dados, essa pesquisa levanta a nossa taxa de desemprego, a gente consegue divulgar ela de forma estadual, né? O último dado de divulgação estadual foi referente a agosto, né? Nós estávamos aqui em Mato Grosso com 2,8% de desemprego, o que pode ser caracterizado já como pleno emprego. Nós tivemos a divulgação agora, Marlene, da taxa no Brasil, que essa aí é divulgada mensalmente, né? Sim. De 5,6%, a menor taxa desde 2012, que é justamente o ano em que começou a ser feita a PNAD contínua. Nós esperamos que para novembro, quando vai ser divulgado agora as informações do terceiro trimestre de desemprego em Mato Grosso, fique ali entre 2% e 3%, porque a gente não vê no horizonte próximo alguma mudança, assim, um aumento de desemprego, por exemplo, entendeu? Ainda que tenha muito emprego temporário, aqui na safra, por exemplo, é bem sazonal a contratação, né, Pedro? Exatamente, mas da mesma forma que você contrata gente para colheita, você vai acabar contratando gente para o plantar, plantio, então acaba ficando se equilibra boa parte do ano aí, esse pessoal sazonal, né? Muito bem. Importante sempre que as pessoas contribuam com a informação quando necessário. Essas pesquisas constantes, elas são feitas em loco, elas são feitas com a informação vinda do cidadão, como é que é feito isso? Da safra, por exemplo. Isso, a pesquisa da safra ela é feita por informantes qualificados, então a gente vai em informantes específicos
logísticos, pessoal de tradings, de sim, consultorias, que lida com a área, com o de setor. armazéns, exatamente. Pessoas Maravilha. qualificadas que vão ter essa informação diária e produção mais detalhada. As informações de taxa de desemprego, a gente está com uma pesquisa chamada POF, que é a Pesquisa de Orçamento Familiar, que ela serve para calibrar os índices de inflação do IBGE, que o IBGE divulga, né, o INPC, o IPCA. Então, a POF e a PNAD são pesquisas domiciliares amostrais. A gente vai na casa das pessoas, vai na casa das famílias, em uma amostra de domicílios de cada setor. A gente pega várias regiões de Sorriso, Lucas, Nova Mutum, e a gente faz essa pesquisa na casa das famílias, né, no domicílio. Levantamento de inflação mesmo. Você vê o Isso. custo de vida local, é isso? A POF, ela faz a dosimetria daquela cesta de serviços de consumo das famílias para ver o que elas estão consumindo mais, para na hora de você gerar o índice da inflação, poder colocar os pesos, né? Que é o que pesa mais, o que mais se consome, é o que tem maior peso. Perfeito. Nessa Hoje, cesta. por exemplo, as famílias têm gasto com streaming, né? Netflix, Prime. Há 10 anos atrás isso não existia. Não estava na 10 cesta. anos atrás a TV a cabo, hoje quase ninguém tem. Então você tira isso da cesta, coloca o streaming, né, de Tem vídeos. que ajustar, perfeito. Exatamente, a gente vai ajustando as coisas. Telefone celular, né, coisa que não tinha alguns anos atrás. Então a gente vai vendo qual que é o consumo atual. Tigrinho, Bets, né, também tem despesa com isso. Olha. E isso acaba também influenciando até na inflação. Pesa pra Então, caramba. isso aí tudo a gente levanta na pesquisa de orçamento familiar, na POF, que vai ela está prevista para terminar agora em novembro, mas ficamos sabendo que teremos mais 3 meses. Aí vai ter um quinto trimestre da POF, para a gente poder finalizar da melhor forma possível essa pesquisa, que é muito interessante para ver como que as famílias consomem, né, aquilo que elas recebem do salário delas, como que elas gastam isso em alimentação, em moradia. Ela é mantida ou ela é sazonal, essa pesquisa? Ela é sazonal. Ela ocorre, às vezes, a cada 10 anos, a cada 7 Então, anos. agora vai ser uma boa atualização em relação ao último decênio, talvez. Perfeito. A última POF foi em 2017, então a gente está praticamente aí... Quase 10 anos Quase 10 agora, anos são dessa 8 POF. anos, né? Isso, e ela vai ser divulgada no ano que vem, né? Então vão ser quase 10 anos mesmo de diferença entre uma e outra. Hábitos Então, de consumo, interessantíssimo isso, né? nós temos pesquisas com empresas, nós estamos com as pesquisas econômicas em andamento, nós temos quase 900 empresas selecionadas aqui em Mato Grosso, da nossa agência especificamente de Sorriso. Então, um recado aos contadores, às empresas que foram selecionadas para a pesquisa, nós temos mais uma semana aí para vocês responderem. Nós estamos com 70% da pesquisa concluída, mas tem muita empresa que ainda não respondeu. São dados contábeis das empresas para ver a saúde financeira das empresas. É uma pesquisa que a gente chama de estrutural. Ela não é conjuntural. Então, a gente pega como é que está a estrutura das empresas na área do comércio, de serviços, da indústria e da indústria da construção. Realmente a saúde financeira. É. Claro que, obviamente, o IBGE tem que ser o exemplo, né, dessa preservação dos dados. Então, com todo respeito, vocês jamais vão divulgar especificamente. De forma alguma. É a estatística que interessa apenas. O que garante, eu acho, né, a própria prestígio do IBGE é isso. A gente garante o sigilo da informação e a gente faz o nosso trabalho bem feito. Maravilhoso isso. Importante esses dados. Em relação à inflação, alguma expectativa que você possa colocar? Essa pesquisa do consumo familiar, das novidades que virão aí, Pedro? A gente tem visto as divulgações mensais da inflação do IPCA, né, que é a pesquisa de índice de preço ao consumidor amplo. Ela tem mostrado que a inflação tem caído. A gente está com uma taxa de juros altíssima, aí de 15%, justamente para segurar a inflação. E parece que está surtindo efeito. Mas o interessante é que se esperava que aumentasse o desemprego, porque com uma taxa de juros alta, as empresas investem menos e acabam fazendo demissões. Sim. Mas está se mostrando o contrário. O efeito está tendo mais contratação de pessoas, então ainda não aumentou, não foi sentido um aumento do desemprego. Mas a inflação já vem caindo para dentro da banda, né? Que era 3,5% a meta de inflação para esse ano, com 1,5% para mais ou para menos, né? Então, era até 5,5% e já está em 5,13% o último divulgamento do IPCA. Então, é bem provável que a próxima... Pode haver uma deflação. Isso, já estamos em deflação. Se fosse o índice hoje, no caso, se mantiver assim, vai haver uma deflação. Exatamente. Muito bem, importante isso, né? Sorriso, dá para sentir se aqui o custo de vida é maior do que em outras cidades ou essa pesquisa não mostra isso? Dá para perguntar para Maria Luísa, como é que é em relação a Brasília e o custo de vida em Sorriso? Você achou maior?
Eu achei praticamente igual. Sim, Brasília é uma mesma cidade coisa. É. um É pouco caro lá, né, pra caro, viver. mas Ah, aqui tá. também, assim, eu achei Mas a bastante pesquisa em parecido. si, ela não vai trazer essa informação especificamente. A POF ela vai trazer esse dado em nível de estado. A gente Ah, não, no estado como de ela é uma Mato pesquisa Grosso. amostral, são muito poucos municípios para a gente projetar a informação só de Aham, Sorriso. perfeito, perfeito. Algo mais, gente? Eu preciso ir encerrando. Foi um prazer bater Não, esse acho que deu papo. para a gente bater um papo Igualmente. legal. Mariana, te agradece novamente o convite. É sempre bom manter esse contato próximo, porque a gente entra muito na vida, né, das pessoas, na casa das claro. pessoas, Aham. fala com as empresas. Então, assim, precisa existir esse lastro de confiança mesmo. E o IBGE está aqui para fazer um trabalho de qualidade, como o Pedro bem mencionou.